Agora presta atenção nessa notícia, porque duas crianças que moram lá no estado do Rio de Janeiro e também uma mulher do Distrito Federal foram diagnosticadas com sarampo. O Ministério da Saúde ainda classifica esses casos como sendo isolados. Porém, já existe um alerta sobre a necessidade de aumentar a vacinação, já que outros países do continente estão registrando aumento de casos. Vou voltar a conversar então com o Lucas Piccolo, que está com um médico infectologista, que vai trazer informações importantes, relevantes, sobre a necessidade realmente da população se vacinar. Lucas. Rodolfo, a principal preocupação é referente a esses outros casos também que vêm aparecendo em outros países aqui do continente. Segundo, então, o relatório aí da Organização Pan-Americana da Saúde, esse relatório foi divulgado em março, só em 2025 já são 507 casos confirmados em outros países aqui do continente. Esse número já supera a contagem de todo o ano passado, de todo o ano de 2024, apesar, então, desses 3 casos serem considerados isolados aqui no Brasil, tem esse alerta aí referente aos países vizinhos aqui também do nosso país. E nós estamos aqui com o Dr. Igor Pressinotti, ele que é médico infectologista e vai nos dar todos os detalhes sobre a doença, também sobre essa importância da vacinação. Doutor, por que esses 3 casos aqui no nosso país, então, eles são considerados pelo Ministério da Saúde como casos isolados e não tem uma preocupação aí a mais? Boa tarde. Boa tarde. Então, na realidade, esses casos eles foram confirmados como sarampo, mas eles são considerados casos isolados porque a gente não consegue uma confirmação de uma transmissão. Esses pacientes não transmitiram para ninguém. Então, por não ter uma cadeia de transmissão comprovada, a gente considera isso como caso isolado. E essa falta, de transmissão, essa não transmissão, tem tudo a ver também com a vacinação, doutor? Como é que funciona essa vacina contra o sarampo, que inclusive é referência até aqui no nosso país, né? Sim, a vacina de sarampo ela é considerada inclusive um critério de qualidade vacinal do país, porque o sarampo é uma doença altamente contaminante, altamente infectante. Por exemplo, se você der um exemplo do Covid, uma pessoa com Covid numa sala fechada contaminaria 2 pessoas. Uma pessoa com sarampo contaminaria 15 pessoas. Você vê o potencial, de contaminação dessa doença. Então, a vacina é essencial para controlar. Então, um país que não tem transmissão, numa doença que é altamente contagiante, altamente infectante, ele mostra que ele tem uma boa qualidade vacinal. Então, o fato do país, do Brasil, tendo esses casos, não tendo transmissão, ele mostra que a nossa qualidade vacinal ainda é ok. Doutor, referente a essa cobertura vacinal, talvez em porcentagem, e as pessoas também, claro, que tem que tomar nesse esquema vacinal, como é que é a realidade da vacina do sarampo aqui no Brasil? Então, essa vacina está incluída no tríplice viral, ela acontece aos 12 meses e aos 15 meses. O ano passado, a gente tem números que a gente conseguiu uma cobertura vacinal nessa primeira dose de 95%. Isso é excelente, isso mostra que a gente consegue vacinar. Cai na segunda dose, então é um aviso aí às mães, você vacinou com um ano, na hora que chegar nos 15 meses tem a segunda dose, que já cai para 80%. Mas ainda, apesar de ter essa queda, o Brasil ainda é considerado com uma boa cobertura vacinal. E é uma vacina disponível inclusive no SUS, doutor? Ela é gratuita. E quais, só para a gente finalizar, infelizmente esses 3 casos foram registrados, são isolados, mas todo cuidado é pouco. Quais são os sintomas então do sarampo? Quando que as mães ou pais têm que se atentar? Então, é uma doença infecciosa, viral, que começa com um quadro de uma febre abrupta e essa febre vem acompanhada de sintomas respiratórios, uma dor de garganta, uma coriza e um vermelhidão no corpo. Ela é uma doença que ela pode complicar. Por isso a preocupação, vários casos de óbitos no passado do sarampo, já teve casos por encefalite, pneumonia, mas classicamente é um quadro febril com erupções cutâneas, uma vermelhidão cutânea e esses sintomas, coriza, dor de garganta. Mais comuns em crianças, doutor? Por conta da nossa cobertura vacinal, provavelmente esses casos foram de crianças que não vacinaram, estava antes desses 12 meses, então é mais comum em crianças por conta da nossa cobertura vacinal. Tá certo, doutor. Obrigado pelas informações. Fica o recado aqui então, para os pais e para as mães aqui que estão nos acompanhando. São 3 casos isolados, mas esses casos também em outros países aqui do nosso continente preocupam as autoridades de saúde. A cobertura vacinal é boa no Brasil, mas fica o recado, então, crianças de 12 meses a primeira dose e aí esse reforço aos 15 meses, vacina disponível aí no SUS de maneira gratuita.